Meu ministério tem sido marcado por três temas: a volta de Cristo, o reavivamento e a pessoa do Espírito Santo. Logo após minhas primeiras leituras da Bíblia e do livro Atos dos Apóstolos de Ellen White, dei de frente com o Espírito Santo. E foi amor à primeira vista. Gostei dele e o amei de verdade. Quando cheguei à promessa de Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, compreendi que esta me pertencia. Era tão minha quanto o ar que respiro e que também vem de Deus. Fiquei logo sabendo que o ministério de Jesus foi marcado pelo destaque que dava à pessoa e ministério do Espírito Santo. O assunto que ele mais gostava de tratar era o Espírito Santo. Cristo, o grande mestre, diz Ellen White, possuía ilimitada variedade de assuntos de que escolher, mas aquele em que mais longamente se demorava era a dotação do Espírito Santo. Ellen White ainda diz: onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínio e morte. Nosso problema com a questão do Espírito Santo vem desde nossa origem. Nossos pioneiros não compreendiam muito bem a pessoa e ministério do Espírito Santo. Isso não é segredo para ninguém. Não foi apenas com a questão do Espírito Santo, mas com a temperança, com o santuário, com a guarda do sábado, etc. Somente depois, com muito estudo e com a importante contribuição do Espírito de profecia, no papel de confirmar as verdades bíblicas, é que se concordaram na palavra. Buscar na ignorância dos pioneiros uma razão para justificar uma posição que eles mesmos, em sua maioria, renunciaram, é um regresso cego e sem destino ao passado. É para frente que nós temos que caminhar. Deixando para trás os rudimentos da fé, busquemos com esperança a revelação de novas verdades e não de velhos equívocos. Antes de defendermos ou mesmo acusarmos o Espírito Santo de ser Deus ou não ser Deus, deveríamos conhecê-lo e amá-lo. Eu amo o Espírito Santo e fico triste quando alguém fala que o Espírito Santo não é quem ele é, ou quando alguém fala que o Espírito Santo é quem ele não é. As respostas teológicas para questões teológicas são importantes e necessárias, mas é importante lembrar que os grandes debates teológicos são feitos nos grandes centros teológicos, onde também nascem as grandes heresias. A pessoa do Espírito Santo é a pessoa de dentro da divindade, escalada e responsável por colocar Deus dentro de nós, dentro de nossa mente, dentro do templo de carne, nosso corpo, também conhecido como templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Este por si só é um grande argumento, certamente um dos mais fortes sobre a divindade do Espírito Santo, porque somos templos de Deus quando entendemos que somos templos do Espírito Santo, pois somente somos de Deus quando somos do Espírito Santo, e somente somos do Espírito Santo quando somos de Deus. E aqui não cabe contraditório. Paulo, o maior teólogo da igreja primitiva, diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Mas para quem acha que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, Jesus resolve essa questão quando diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Deus já é Espírito. Ele não tem Espírito. Sempre que a Bíblia fala do Espírito de Deus, está falando de outra pessoa, porque ele já é Espírito e Espírito não tem Espírito. Os anjos não têm Espírito, eles já são Espírito. Por isso são chamados de espíritos ministradores, Hebreus 1,14. E os anjos maus são chamados de espíritos de demônios, Apocalipse 16,14. Não pode haver
um espírito dentro de outro espírito. Defender tal postulado seria um absurdo. Não existe nenhum estudo, nenhuma tese para defender que o espírito tem espírito, porque absurdos não se defendem. Eles já são absurdos. E dizer que Deus tem espírito como um outro ser pessoal que está ou sai dele, está nessa categoria. Absurdo. Se tentassem dizer que é o Espírito de Jesus, faria até mais sentido, porque, de fato, Jesus tem Espírito. Ele é homem e, como tal, recebeu o Espírito. Mas essa defesa também não vence o óbvio. É o Espírito Santo que ele enviou, não seu próprio Espírito, pois se fosse seu próprio Espírito, não necessitaria enviá-lo, ele já estava na terra com ele. Ou será que enquanto Jesus estava na terra, seu Espírito estava no céu? É mais absurdo ainda. Mas ainda assim, declaro, este não é o caminho. A discussão teológica, porque nele as posições se superpõem ou se confrontam. Só chegaremos ao consenso da verdade pelo caminho da humildade e pela unidade de espírito. Sobre aqueles que questionam a divindade do Espírito Santo, dificilmente o fazem baseados num estudo pessoal da Bíblia. Dificilmente uma pessoa está lendo a Bíblia e de repente fica comovida porque descobriu que o Espírito Santo não é Deus. Geralmente, não é o fruto de sua comunhão com Deus, de uma iluminação. Geralmente vem de uma contaminação por leitura e audição persuasiva. Não é descoberta original, é contágio. Negar a divindade do Espírito Santo não é novidade. É uma proposta até bem antiga. Remonta aos primeiros séculos da nossa era. Remonta ao primeiro momento da manifestação do Espírito Santo numa praça em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Foi o primeiro momento do Espírito Santo na terra como pessoa divina a liderar a igreja e, ao mesmo tempo, foi a primeira recusa à sua pessoa como pessoa divina, motivados por ignorância, inveja e preconceito. Disseram, estão bêbados, Atos 2,13. Não estavam, estavam cheios do Espírito Santo. Mas, como o Espírito Santo era uma pessoa desconhecida, acharam que os discípulos estavam embriagados, ou quiseram achar. Na verdade, os críticos eram quem estavam embriagados de ignorância e de preconceito. Mas surge uma dúvida. Não seria por desconhecer a pessoa e ministério do Espírito Santo que alguns o negam? Não seria por não compreender a pessoa do Espírito Santo que muitos o rejeitam? Minha preocupação pastoral com essas pessoas, muitas delas bons membros de igreja, é porque a compreensão da pessoa e ministério do Espírito Santo está ligada ao pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo. Conferir com Mateus 12, 22 a 31 e Lucas 11, 14 a 23. Jesus saiu em defesa do Espírito Santo. Ele foi muito claro e direto quando advertiu sua audiência quanto ao pecado sem perdão. Ele disse, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, 31 a 32. À medida que estudiosos e teólogos ou leigos vão se especializando em negar a divindade do Espírito Santo, vão também intensificando seus argumentos, engrossando sua voz até passarem do limite aceitável, diminuindo o Espírito Santo e blasfemando de sua pessoa. Eu vi muito isso num determinado site que durante muito tempo recusou a divindade do Espírito Santo para depois diminuí-lo, rebaixá-lo e, com termos vulgares, blasfemarem contra o Espírito Santo. A blasfêmia é um processo que evolui do sutil ao grosseiro, do doutrinal ao pessoal. E se a pessoa do Espírito Santo for mesmo Deus?
algo que, como todos bem sabem, não é improvável. E dizer que ele não é Deus pode ser ou estar muito próximo a ser um pecado contra o Espírito Santo, uma blasfêmia contra a sua pessoa divina. Insistir nesse erro, sem a humilde e razoável possibilidade de um equívoco, poderá ser fatal. Como resolvi a questão de uma possível dúvida sobre a divindade do Espírito Santo? Em primeiro lugar, eu perguntei a Deus: bom, isso pode parecer muito simplório em meio a outros argumentos teológicos, mas quando você precisa conhecer uma pessoa, o mais normal, o mais correto é procurar essa mesma pessoa e conversar com ela, e se entender com ela e conhecê-la. Bom, assim eu fiz com relação ao Espírito Santo. Eu fui a Deus e perguntei a Deus se o Espírito Santo era Deus. Bom, você pode achar que este argumento não se encaixaria, mas no meu caso ele funcionou muito bem. Eu perguntei a Deus e Deus me respondeu: o Espírito Santo é Deus. Em segundo lugar, ele é meu Criador, conforme Gênesis 1, verso 1 e 26. Portanto, meu Pai. Assim como Deus Pai é meu Pai e como Jesus Cristo é meu Pai, é só ver João, capítulo 14, 16 e 18. Se o Espírito Santo não fosse Deus e, portanto, Pai, Jesus estaria blefando. Somente o Pai verdadeiro pode redimir o filho da condição de órfão. Vamos imaginar um pai com 10 filhos e venha a falecer. Mas antes de falecer, ele reúne todos os seus filhos e chama para esta reunião seu irmão mais velho, a pessoa mais próxima a ele, mais próxima de sangue e de afinidade, e diz: meus filhos, eu vou morrer, mas não os deixarei órfãos. Aqui está meu legítimo irmão e meu melhor amigo, a pessoa em quem eu mais confio neste mundo. E aqui estão os documentos de adoção. Ele assumirá o meu lugar de pai. A partir de agora, ele será o pai de vocês e em seguida morre. Eu pergunto, esse pai adotivo, a partir daquele momento, poderia ser considerado pai biológico, de sangue e legítimo? Claro que não. Ou os filhos deste homem continuariam órfãos? Claro que sim. Terem sido adotados livra os filhos da condição de órfãos? Claro que não. Conclusão: se o Espírito Santo não fosse Deus e, portanto, Pai verdadeiro, os apóstolos teriam ficado órfãos. Toda a humanidade estaria órfã. Você estaria órfão, eu estaria órfão e Jesus teria blefado. O terceiro ponto, o terceiro argumento que uso para a divindade do Espírito Santo, eu creio que é bem avassalador. São os textos que nós encontramos revelados através de Ellen White, em Evangelismo, páginas 613 a 617. O primeiro destes argumentos nessa série apresentada por Ellen White está: o Espírito Santo é o Consolador. O Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu, é o Espírito em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo como um Salvador pessoal. Há 3 pessoas vivas, pertencentes à Trindade Celeste ou ao Trio Celeste, em nome destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. O segundo argumento nesta série de Ellen White, ela defende que os eternos dignitários da Trindade, inclui naturalmente o Espírito Santo, os eternos dignitários celestes, Deus, Cristo e o Espírito Santo, munindo-os, no caso dos discípulos, de energia sobre-humana, avançariam com eles para a obra e convenceriam o mundo do pecado. Outro argumento de Ellen White é a personalidade do Espírito Santo. Precisamos reconhecer, diz ela,
que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando por esses terrenos. Ela segue dizendo: o Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Uma vez dado esse testemunho, traz consigo mesmo sua própria evidência. Em tais ocasiões, acreditamos e estamos certos de que somos filhos de Deus. Outro argumento da personalidade, ela diz: o Espírito Santo tem personalidade. Do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deve ser também uma pessoa divina. Do contrário, não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Outro argumento é o poder de Deus na terceira pessoa. Ela diz: o príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Tratando da cooperação com os três poderes da Trindade, ela diz: cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses poderes atuarão por nosso intermédio, fazendo-nos co-obreiros de Deus. Depois desses argumentos de Ellen White, eu digo que o Espírito Santo de Deus é o nosso guia, é quem vai nos guiar a toda a verdade. João 16:13. Se ele não é Deus, não pode ser nosso guia. Não é seguro, porque somente Deus é a verdade. João 14:6. No deserto, Israel rebelou-se contra o Senhor, e tal foi a rebelião que Deus disse: não irei no meio de vocês. Êxodo 33:3. Moisés, porém, disse-lhe: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Êxodo 33:15. Se Deus não estiver com seu povo, este não subirá ao seu lugar. E certamente o povo do Senhor subirá. E o Deus que está conosco hoje, como nosso guia, é o Deus Espírito Santo. Pode haver quem não aceite, mas não pode haver quem desfaça esta verdade. Não é possível desfazê-la. Em conclusão a essa abordagem, meu conselho, com muita simpatia, com muito amor, com muita humildade, é este: seja humilde ao tratar esse tema, principalmente se sua posição diverge da posição milenar da Igreja cristã ou da posição profética do remanescente, porque até hoje ninguém, seja pessoa ou grupo de pessoas, discordou das doutrinas bíblicas deste movimento profético e prosperou. Os reformistas não evoluíram. Os promessistas também não. D.M. Wright lamentou-se sobre o corpo inerte de Ellen White. Desmond Ford foi uma estrela que perdeu seu brilho. Outros movimentos menores acabaram-se em tristeza, decepção, inimizades e sérios prejuízos para o avanço da palavra de Deus. É necessário confiar em Deus. Ele é competente e amoroso o bastante para salvar sua igreja. Ele vai salvar sua igreja. Ele vai levá-la para o céu, não aos pedaços, mas um corpo inteiro, o corpo de Cristo. Por mais doloroso que seja renunciar a opiniões próprias, a satisfação de ver uma igreja unida e feliz é muito maior que qualquer vitória fora dela. É necessário confiar. Em algum momento, teremos de confiar uns nos outros. Confiar na liderança de sua igreja, confiar nos seus pastores. Embora alguns não mereçam confiança, eles não são o bastante para acharmos que o destino da igreja está em jogo. E, finalmente, confie em Deus. Ele é o Senhor da igreja. Aqueles que confiaram no Senhor nunca foram decepcionados. Que Deus abençoe você, sua família, sua igreja, para estarmos juntos no céu.